nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria Flos Carmeli. Nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Como alguns de vocês talvez saibam, eu tive doente e depois dessa doença tive uma viagem de trabalho e fiquei 15 dias fora. Então, eu não tive um tempo assim para estudar alguma coisa que fosse interessante para vocês. Cheguei a pensar num livro que eu comprei agora em Londres, chamado, como é que é? O Jeito Jesuíta de Resolver Quase Tudo. Acho que é assim que se chama. Um livro que parece que foi, durante muitas semanas, entre os mais vendidos na lista do New York Times. Eu achei que podia ser talvez interessante, mas dei uma olhada e depois eu, de fato, não tinha tido tempo de ler o livro. Dos livros que eu trouxe da Inglaterra, um que eu estou lendo, estou gostando enormemente, é A Vida do Champollion, contando como é que ele se formou. Ele era um gênio. Não sei, acho que talvez os mais jovens não saibam quem é Champollion. Champollion é o homem que decifrou a pedra de Roseta e, com isso, decifrou os hieroglifos egípcios. Foi encontrada pelo exército francês uma pedra grande, deve ter uns 1 metro e alguma coisa, eu acho, de altura, e que tinha mesmo texto em 3 línguas. Então, a partir daí, ele conseguiu, por causa dos cartuchos que tinha, ele... Já um outro antes dele tinha desconfiado que aqueles cartuchos indicavam no texto grego, que o grego eles liam perfeitamente. Depois tinha um texto em demótico e tinha o texto nos hieroglifos, que durante muito tempo se acreditou que os hieroglifos eram ideogramas, como a linguagem chinesa. Até o tempo de Champollion praticamente se acreditava isso. É ele que vai descobrir que aquilo são sinais de sons. Mas muito interessante a vida dele. Muito interessante também, dá muito para perceber o clima. Ele vai nascer um pouco antes da Revolução Francesa, vai passar pelo tempo da Revolução. Muito interessante o livro. Eu comprei lá no British Museum. Mas, enfim, isso para dizer que nada disso parecia muito interessante para vocês. E aí, por isso que eu comentei com vocês que eu tomei uma decisão. Falei, vou fazer uma coisa simples, não vou dar uma aula, vou fazer uma conversa. E uma conversa sobre um assunto com o qual eu tomei contato muitos anos atrás. Acho que no começo dos anos 90, uma vez a gente fez um congresso sobre o Concílio Vaticano II. E naquela ocasião, eu não me lembro mais qual era o tema da minha aula, mas eu me lembro que eu estudei um material, acho que até preparado, não sei se pela Fraternidade São Pio X, ou se por alguma entidade amiga da Fraternidade São Pio X, mas eram umas revistas europeias que tratavam dos grandes personagens do concílio. E tratava do Rahner e contava dessa namorada dele lá. Não entrava muito em detalhe, mas comentava que essa pessoa existia, dava o nome, etc, etc. Depois eu me lembro de algumas vezes ter ouvido o Lando fazer referência a ela. E um tempo atrás, quando de novo eu estava pensando em estudar a nova teologia e os modernistas, eu tinha reunido uma coleção de artigos sobre o Rahner. Tinha dado também porque, quando eu estava fazendo, acho que o doutorado em filosofia, eu fiz um trabalho sobre o tomismo transcendental, do Marechal, e eu acho que também do Rahner. Bom, o fato é que eu tinha uma coleção de artigos sobre o Rahner, e entre eles tinha esse artigo chamado Rahner's Girlfriend, a namorada de Rahner. Eu falei, vou comentar isso com ele. Eu acho que talvez muita gente não saiba disso. E que importância tem comentar de um jesuíta que tinha esse tipo de pecado? A importância é a importância do próprio Rahner. O Rahner olha, quase todo artigo que você pega sobre o Rahner começa dizendo:
Rahner é um dos teólogos, é o teólogo mais importante do século XX, ou é considerado o teólogo mais importante do século XX, ou evidentemente é um dos teólogos mais importantes do século XX, e também quanto a importância dele no Concílio Vaticano II, ela não pode ser exagerada. Eu me lembro que justamente nessa época lá atrás, quando eu estava lendo sobre o concílio, eu não me lembro quem é que falava, não me lembro se era o Schillebeck ou se era o Congar, mas era um desses teólogos importantes também. Mas ele dizia, diante de Rahner, nós estávamos todos de joelhos. Diz que ele teve, claro, muita influência no Concílio Vaticano II por essas associações secretas que a gente não sabe direito o que são, isso sem dúvida existe em todo lugar, mas também porque ele sabia latim muito bem. E nessa época do concílio já não era todo mundo que sabia falar latim e ir lá e fazer um discurso em latim. O Rahner sabia. E ele falava muito bem. Ele era uma pessoa que tinha muita habilidade para falar. E, além disso, ele dominava a língua como poucos dominavam. E isso faz uma diferença numa assembleia. Então, ele vai ter uma influência absolutamente enorme. Vamos, então, para essa nossa conversa sobre esse caso. Então, como eu dizia para vocês, Rahner é, acho que talvez, o teólogo mais importante do século XX. Ele teve uma profunda influência, mas uma influência muito grande mesmo. Várias coisas dessas constituições que eu anotei aqui, a Sacrosanctum Concilium, a Lumen Gentium, a Dei Verbum e a Gaudium et Spes, elas são construídas com base nas doutrinas de Rahner. Então, vocês veem, este homem manda até hoje na nossa vida. Muita coisa que nos acontece ou que deixa de acontecer tem a ver com as teorias que ele criou e com os documentos que ele ajudou a formatar. Ele cunhou várias expressões, inclusive, que vão ser muito importantes no concílio e no pós-concílio. Por exemplo, a igreja pecadora, quem inventou o termo foi ele. Essa coisa que se fala, a igreja santa e pecadora, foi ele que inventou o termo. Outra coisa é o cristão anônimo, que vai ser uma doutrina importantíssima, que vai estar muito na base do ecumenismo. Também foi Rahner que cunhou o termo. O termo transfinalização, eu não sei se ele cunhou ou se ele só vai usar. Eu sei que o Schillebeck também usa a transfinalização. Se não me engano, tem até um trabalho com esse nome, mas isso eu não tenho certeza. Então, eu não tenho bem certeza se ele cunhou o termo. Mas transfinalização, que vai ser importantíssimo no desenvolvimento de toda a doutrina contra a presença real na Eucaristia, também, o Rahner, se não cunhou, teve uma grande importância na divulgação do termo e digamos, na circulação do termo em meios católicos. Então, o André está lembrando aquele padre que escreveu o livro O Reino se lança no Tibre, que é um americano que descreve, é muito interessante o livro, se alguém não leu, leia, é muito interessante ver como eles dominaram o concílio, inclusive cortando microfone de alguns cardeais que queriam defender as posições tradicionais, mas ele diz que a Confederação do Reno dominava o concílio, dominou. Eles se prepararam para o concílio antes, eles chegaram para ganhar. Enquanto a maioria dos padres conciliares foi para o concílio de uma maneira muito, muito ingênua, a Confederação do Reno foi lá para dominar. Então, a Confederação do Reno dominou o concílio. Se um homem dominasse a Confederação do Reno, ele dominaria o concílio. Ora, esse homem existia, era Rahner. De fato, ele dominava a Confederação do Reno. Como dizia um deles, de qual eu não me lembro, não tenho certeza quem é, mas diante de Rahner nós estávamos todos de joelho. No início de 1962, o Rahner é de 1904. Vocês veem que em 62 ele já era um homem maduro, né? Em 64 ele ia fazer 60 anos. Né?
No início de 62, ele foi avisado por um superior dele. Ele tinha feito uma carreira bastante... ele era uma pessoa muito inteligente, muito ativa, tinha sido bastante bem formado, sempre à esquerda, sempre ligado com os modernistas, sempre. Mas o superior o avisou que tinha vindo uma ordem de Roma, que ele estava sob censura prévia, ou seja, ele não podia publicar nada, ele não podia dar nenhuma conferência que não fosse examinada antes. Roma estava concernida, sobretudo, com as doutrinas dele a respeito de Mariologia e a respeito da Eucaristia. Para vocês entenderem o sentido dessa... que não era uma condenação, era só um não publica sem nós vermos. Eu comento com vocês, muito brevemente, embora isso não seja o propósito desta conversa, mas só para vocês entenderem por que há interesse em a gente conversar sobre o Rahner e sobre a vida moral dele. Tem um ditado antigo, muito antigo, que diz que não há herege sem mulher. Então, a vida moral tem uma profunda conexão com a vida doutrinária. Porque ou as más ideias corrompem os costumes, ou os maus costumes levam a pessoa a ter más ideias. Então, não há herege sem mulher. E a gente vê que, mais uma vez, o provérbio se mostra verdadeiro. Uma das mais profundas teses do Rahner, que vai até a ver com o Marechal, com aquilo que se chama de tomismo transcendental, que de tomismo não tem nada, mas que isso vai ser uma técnica modernista muito hábil. Vocês sabem que Leão XIII, no final do século XIX, tinha ordenado que em todos os seminários católicos se estudasse São Tomás. Ora, os modernistas vão fazer uma releitura de São Tomás. O Marechal, por exemplo, vai fazer o tomismo transcendental, que é uma espécie de transformação do tomismo na doutrina de Kant. O Rahner vai ser muito influenciado pelo tomismo transcendental, mas, digamos, ele vai ter uma doutrina própria. Ele vai dizer... Porque em teologia se estuda uma coisa que é uma pura, digamos, abstração, que é a natureza pura, ou seja, a natureza humana, íntegra, mas sem a graça de Deus. O que seria essa natureza pura? Por que eu digo que é uma pura abstração? Porque o homem, quando foi criado, já recebeu a graça. Adão e Eva receberam a graça santificante. Vão perdê-la pelo pecado. E ela vai ser readquirida por nosso Senhor Jesus Cristo. Como a maioria de vocês sabem, tendo o pecado algo de infinito, por ser feito contra um ser infinito, que é Deus, e a gravidade da ofensa depende sempre da dignidade da pessoa ofendida, o homem, digamos assim, como acontece com tantas pessoas, adquiriu uma dívida que ele não tinha como pagar. Adquirir a dívida é fácil, porque a dívida depende do que o outro tem, do que o outro é. A dívida depende de quem me empresta, ou de onde eu tiro. Mas pagar depende do que eu tenho e do que eu sou. Então, o homem adquiriu uma dívida que ele não tinha como pagar, e vai ser nosso Senhor Jesus Cristo, sendo homem, mas tendo uma dignidade infinita por causa da união hipostática, por causa da tal divindade, que vai pagar essa dívida. A natureza pura, então, é uma abstração. Só que Rahner vai dizer que a natureza pura não existe ontologicamente, não pode existir. Porque a teologia católica tradicional diz que sim, que Deus podia ter criado o homem só em estado de natureza. A graça é um acidente, é uma coisa que Deus dá porque Ele quis, pela sua bondade, não faz parte da natureza humana. Rahner nega isso. Ele diz que o homem, ele já é
ele já tem uma natureza na ordem sobrenatural, ainda que ele não queira. Ainda que ele seja incrédulo, pecador, ele não pode escapar. Ele já está na ordem sobrenatural. Esse pensamento é a base ranneriana dos cristãos anônimos. Todos os homens são cristãos, mesmo sem sabê-lo e sem querê-lo. E também daí vem a doutrina da salvação universal. Porque todo mundo tem a divindade em si, por essência. Então, está todo mundo salvo. E aí, o Ranner vai ter uma doutrina, a partir daí, sobre a união hipostática, sobre a encarnação. Ele vai dizer, aqui eu cito realmente, pode-se até mesmo tentar ver a união hipostática na linha desse aperfeiçoamento absoluto do que é o homem. Então, nosso Senhor Jesus Cristo não é Deus que livremente se encarnou. O homem vai se aperfeiçoando, essa divindade no homem vai se manifestando. E nosso Senhor Jesus Cristo seria um homem em que a divindade se manifestou plenamente. É isso que ele é. Ele não é propriamente mais Deus do que qualquer um de vocês. Só que nele a divindade se manifestou. Mas tendo se manifestado nele, ela está em todos. E é por isso que todos são cristãos, ainda que não saibam e ainda que não queiram. Todo homem, por ser homem, tem em si uma semente divina. Cito de novo aqui para vocês verem. Então, vejam que pontos essenciais. A questão da criação, a questão da encarnação. Ele diz, o dogma da Imaculada Conceição não significa de modo algum que o nascimento de um ser humano seja acompanhado de alguma coisa contaminante, de uma mancha, e que para evitá-la, a Santíssima Virgem deveria ter um privilégio. Isso é completamente o contrário da doutrina. Todo mundo é imaculado, exatamente. É isso que ele está dizendo nesse texto. Todo mundo é imaculado, porque todo mundo está unido essencialmente à divindade. Todo homem tem algo de transcendental. Então, isso aqui, lembra que eu falei que ele foi condenado, tinha que mostrar o que ele ia falar por causa da Mariologia? Também sobre o nascimento virginal. Ele vai criar uma teoria sobre virgindade espiritual, que ele diz que explica por que se pode falar tranquilamente dos irmãos de Jesus. Sim, Nossa Senhora é sempre virgem espiritualmente. Aliás, hoje eu fiquei bastante surpresa, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Mas me contou uma amiga que eu tenho na França, que uma congregação de rito antigo que está sendo supressa não. Primeiro pediram para as irmãs reavaliarem como que elas poderiam manifestar na vida conventual delas, e não apenas em algumas ocasiões externas, que elas não tinham nada contra o rito novo. Porque essas irmãs, elas, quando tinha qualquer encontro religioso, qualquer coisa, se precisasse assistir à missa nova, elas assistiam. Mas aí veio uma coisa de Roma, mas assim não está bom. Como que vocês vão manifestar na vida conventual de vocês? Isso, se não me engano, veio em 23. Aí elas fizeram lá umas propostas. Mas agora, dia 25 de julho, chegou a decisão de Roma. Então, para elas manifestarem na vida conventual delas, que elas não têm nada contra o rito novo, que elas só preferem o antigo, em todas as casas delas, 3 semanas do mês vai ser rito antigo, mais 1 semana vai ser rito novo. Só que o rito antigo, na casa delas, vai ser diferente. Vai seguir o calendário do rito novo e vai ter que usar os prefácios da missa de Paulo VI. Então, é isso. Bom, mas isso é o que saiu publicado. Acho que foi até
Não sei, foi um amigo nosso que mandou. Saiu publicado. Eu tenho uma amiga que está muito a par de toda essa questão, e escrevi para ela ontem, ela me escreveu hoje. Ela falou que isso é o que saiu publicado, mas que não é só isso. Também se pede que a congregação reinterprete o voto de castidade que faz, de virgindade. E que se pede que agora se opte por um sentido de virgindade mais espiritual. Eu não entendi o que eles querem com isso. Então vai ter irmãs casadas? Eu não entendi. Mas, em todo caso, o conceito vem de Hanner. Ainda tem gente sofrendo com o que esse homem inventou. É uma situação trágica. Eu sei de pessoas há 40 anos nessa congregação que estão agora pensando o que elas vão fazer da vida delas. Não é fácil você começar a pensar o que eu vou fazer da minha vida depois de 40 anos de vida religiosa. Que idade tem pessoas que têm 40 anos de vida religiosa? Mas Deus há de ajudar todo mundo. Então, isso contra o dogma da Imaculada Conceição e também essa questão da virgindade, que acho que eu não pus aqui, mas que também era um dos problemas de Mariologia que ele levantava. E, além disso, ele não gostava do conceito de substância. Claro, todo mundo que é imanentista não vai gostar do conceito de substância. Não existe ser, existe um fluxo, uma evolução constante, uma mutabilidade contínua. Então, ele, claro, não gostava do conceito de substância. Não gostando do conceito de substância, é claro que ele não podia aceitar a transubstanciação. Uma coisa não pode mudar de substância. Então, ele vai criar, ele até tem um livro, A Eucaristia para o Homem de Hoje. Então, ele vai criar, ou vai aproveitar, isso eu não tenho certeza, porque eu não leio os livros dele, se vocês querem saber. Li alguma coisinha para fazer um trabalho para a faculdade, mas não leio os livros dele, não pretendo lê-los, não pretendo. Mas tem tanta coisa boa para a gente ler, é difícil ter que ler bobagem, né? Mas ele propõe, então, um conceito de transfinalização. Ou seja, existe a consagração? Existe a consagração. O que a consagração faz? Faz mudar o sentido do pão e o vinho. O pão e o vinho que eram só para comer, agora eles vão significar o mistério de Cristo. E aí a fé do povo vai ser atraída para o mistério de Cristo. É a transfinalização. Mudou de finalidade. Ou seja, é realmente o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo? Não. Porque se eu usar essa cadeira, que é para sentar, para subir, para alcançar uma lâmpada, continua sendo cadeira. A finalidade não muda a essência. Bom, então vocês veem, eu só peguei esses poucos exemplos em pontos fundamentais para vocês verem que importância esse homem teve nas alterações que sofreu a fé. E em tudo aquilo, todas as tragédias, como essa tragédia que a gente vê agora com essas irmãs, que continuam acontecendo, não é que parou, não é que lá atrás, ele já morreu, né? Morreu há muito tempo, não me lembro quando ele morreu, mas morreu faz tempo. Mas o que eles fizeram, o que ele fez, continua. Então, por isso que me pareceu importante a gente ver que tipo de homem ele era. Porque, claro, ele é apresentado como um teólogo, uma sumidade, uma maravilha. Então, é bom a gente ver que tem um outro lado. Que tipo de pessoa ele realmente era. Em todo caso, se alguém quiser estudar a doutrina dele, eu menciono estes 3 livros, eu sei que estes livros existem. O do Cornélio Fabro, eu li alguma coisa, alguns pontos. Os outros 2, o Júlio Mainville, eu só li dele
De la Cábala al Progressismo. É o único livro que eu li dele. Eu sei que ele é famosíssimo, que na Argentina todo mundo leu Mainville, ele tem uma grande fama na direita, mas eu só li De la Cábala al Progressismo. Então, eu nem sei, suponho que sejam grandes, nem sei das habilidades filosóficas dele. Estou recomendando só por ser um livro que é uma análise da doutrina do Rahner e que é um rebater da doutrina do Rahner. O Cornélio Fabro é um grande filósofo, certamente as partes que eu vi, e eu tenho certeza do resto, não vai ser um livro fácil. É um livro bem difícil, para alguém que esteja muito interessado. E aí, eu achei também, procurando esse The Theology of Karl Rahner, é também uma refutação, mas a apresentação do livro diz que é escrito por um antigo mariner. Então, enfim, não é uma pessoa especializada em teologia, mas não quer dizer que não vai ser uma pessoa inteligente, que entendeu, que sabe refutar. Eu não sei nada. Mas são 3 livros, porque sabem que é difícil encontrar alguma coisa contra o Rahner. Porque a leitura, até tinha uma piada célebre, de que não sei quem morreu, foi para o céu, e aí falou para Deus, não, mas olha, eu queria confessar uma coisa, eu não consigo entender os livros do Rahner. E aí Deus teria dito para essa pessoa, fica tranquilo, eu também não entendo. Porque toda essa linguagem que fala e não fala, que nem ali quando ele estava falando de Cristo, não sei se vocês repararam, mas ele falava assim, pode-se até mesmo tentar ver na união hipostática. O que ele está querendo dizer? Que a união hipostática é isso, mas ele não fala é. Pode-se até tentar ver, porque aí, digamos, ele fosse condenado. Não, mas eu não falei que era. Eu só levantei uma hipótese. Ah, não é para ver? Ah, então tá bom. Esse jeito de escrever que os modernistas têm e que já São Pio X denunciava. Bom, então vamos agora estudar esse caso com a Luisa Rinza, que é uma escritora alemã, amiga do Ratzinger também, pessoa bastante conhecida. Nasceu em 1911, era um pouco mais nova do que o Rahner, portanto, que é de 7 anos mais nova que ela. Cresceu na Bavária, católica. Logo se meteu com os movimentos de esquerda católica. E em 1930 ela casou com um maestro, Schnell, e teve 2 filhos. E ficou viúva em 1942. Ficou viúva no meio da guerra, né? Ela escreveu um livro antibélico nessa ocasião, acho que chamava O Anel de Vidro, se não me engano, e ela foi presa. Foi presa pela polícia da Gestapo e foi sentenciada à execução. Mas ela acabou sendo liberta quando as forças aliadas invadiram. Ela estava na prisão e ela foi solta. E esse livro dela depois vai ser, posteriormente, foi publicado. Ela escrevia em tudo que ela conseguia pegar na prisão. Qualquer papel que vinha embrulhado, qualquer coisa. Diz que até em papel higiênico ela escreveu. E ela dobrava, escondia, tinha rasgado o colchão, escondia dentro do colchão. E depois esse diário da prisão dela vai ser publicado. Até hoje vende na Amazon. Esse livro, o que está mais à esquerda em cima. Como que é o nome? A Newman Prison Journal, é isso? E aí tem o nome dela. Mas acho que esse é o primeiro livro que ela publica. Em 43, ela se casa com não sei o primeiro nome dele, mas o nome de família, Klaus, que era um escritor homossexual e comunista, mas ela casa com ele só para livrá-lo. Ela tinha casado. Quando ela é presa, ela estava casada com esse fulano, com quem ela tinha casado só para livrá-lo de ser morto pelos nazistas.
porque, como ele era homossexual e comunista, ele ia ser morto e ele, sendo casado, ficava aliviada a suspeita de homossexualismo. Então, para ele não ser morto, ela se casou, mas depois ela se divorciou dele. E, em 54, ela se casou com um compositor que é muito conhecido, Karl Orff, de quem ela se divorciou em 59. E em 62 ela conheceu o Karl Rahner. Quer dizer, quando ela conhece o Rahner, ela é viúva uma vez e divorciada duas. E em 62, ela é de 11, ela já é uma mulher de 51 anos. E ele, um homem de 58 anos. Né? Não são mais crianças, não. No fim da vida, ela dizia que a religião dela era um misto de budismo e cristianismo. Um dos artigos que eu li dizia isso, que ela e o Rahner tinham uma coisa em comum, que eles acreditavam e serviam a Deus do jeito deles. Bom, eles vão se conhecer em 62, porque ela estava escrevendo um artigo, tinha alguma coisa de teologia, não sei, um ensaio, e ela escreve para tirar uma dúvida com ele, fazer uma pergunta. Nessa época ele era professor em Innsbruck, tinha uma faculdade jesuíta lá, e então ela vai lá encontrar-se com ele. É aí que eles se conhecem. Eu acho que eu tenho essa citação depois. Ela comentando que, que, de repente, a nossa relação teológica ficou mais pessoal. Acho que é isso que ela diz, mas eu tenho a citação, depois eu vou... Então, em 1994, ela era uma escritora que ia publicando. Em 1994, ela vai publicar a autobiografia dela, que tem esse nome, Gratwanderung, que quer dizer mais ou menos na corda bamba. Os americanos traduziram nos artigos que eu li. Não existe, esse livro nunca foi traduzido para nenhuma outra língua, só existe em alemão. Talvez por isso se fale pouco dele, porque até um artigo que eu li falava isso, ó, não existe em inglês, então é muito pouco conhecido. Mas eles traduziram como caminhando na beira do abismo. Mas eu não sei alemão para saber o que essa palavra quer dizer. A tradução que eu encontrei foi na corda bamba. Então não sei se a tradução que eu encontrei é uma tradução livre ou se a tradução americana que está muito... A tradução americana dizia, numa tradução livre, caminhando na beira do abismo. Mas, em todo caso, o nome do livro quer dizer caminhando numa situação perigosa. Porque acho que essa raiz aqui, Wanderung, se eu me lembro muito mal do meu alemão, que eu estudei mais de 50 anos atrás, 50 anos atrás, eu acho que ela é a raiz de caminhar, ou de mover-se. Bom, enfim. Bom, e é nessa biografia, até ela vai ser muito censurada por causa dessa biografia, e muitos vão censurar, porque o que ela estaria querendo fazer? Aproveitar da fama do Rahner para vender livro. Porque ela põe na capa que tem as cartas de amizade com Karl Rahner. E põe uma foto dele e uma foto dela. Embora isso seja só uma parte do livro. O livro é uma autobiografia, vai contar a vida dela toda. Bom, então ela publica isso em 1994 e ela vai então revelar que essa correspondência mostra a paixão que os uniu por 22 anos, desde 1962 até a morte dele em 1984. Uma relação de muito longa duração. Os jesuítas proibiram-na de publicar as cartas dele,
Porque, embora as cartas dele estejam com ela, todo o espólio do Rahner, pela lei alemã, é propriedade da ordem jesuíta. Então, embora esteja com ela, não é dela. Então, os jesuítas proibiram que ela publicasse. Eles não negaram a relação, não falaram que era mentira, nem nada, mas proibiram que ela publicasse. Então, ela conta alguma coisa do que ele dizia e publica o que ela escrevia em resposta ao que ele dizia. Mas o fato é que nós não temos as cartas deles, que seria muito interessante ter para entender bem. Ela vai dizer que eles não tinham uma relação física. Pode ser verdade? Como em todo lugar a gente pode aprender alguma coisa, eu aprendi alguma coisa também no Pequeno Príncipe. Tem um momento que o Pequeno Príncipe está conversando com a raposa e ele diz para ela: você sabe, eu sou apaixonado por uma rosa. E ela responde para ele: se é possível, on voit toutes sortes de choses sur la terre. É possível, a gente vê todo tipo de coisa sobre a Terra. Então, aqui, é possível, se é possível, on voit toutes sortes de choses sur la terre. É fácil de acreditar? Não é muito. Porque uma relação de 22 anos, ele ia na casa dela de madrugada. Manifestava um ciúme enorme, como ela mesma conta. Tinha as ideias que tinha. Uma pessoa que nega o pecado original e nega todo o pecado. Enfim, esses mesmos jesuítas que proibiram de publicar o que ele escreveu, não é fácil terem pedido para ela? Fala isso. Enfim, mas eu não sei, também não é da minha conta. Mas é bem esquisito. Esse livro, então, só existe em alemão. Ela recebeu muitas críticas por publicar a relação. Mas o fato é que, oficialmente, não se trata do assunto. Um dos artigos que eu li dizia isso. Em 2004, se fez na Lateranense um grande evento para comemorar os 100 anos de nascimento do Rahner. Montes de conferências, montes de debates, e todo mundo agiu como se isso não existisse. Essa parte da biografia de Rahner se pula. E como vocês vão ver, é uma parte difícil de pular. Porque foi na vida dele uma coisa muito importante. Muito importante mesmo, e disso existem as provas. Porque, claro, a gente tem que considerar isso. Nós sabemos o que eles escreveram. Não há registro dos encontros, evidentemente. Mas, só pelo que eles escreveram, a gente vê que, sobretudo na vida dele, foi uma coisa extremamente importante. Bom, então o que ela conta? Ela conta isso, que eles se encontraram pela primeira vez em 62, porque ela lhe escreveu para consultá-lo sobre um problema teológico, como eu já contei a vocês, para um ensaio que estava escrevendo, e que, isso aqui é a citação dela, sua relação teológica subitamente se tornou mais pessoal. Então, ao que parece, eles se encontraram essa primeira vez em Innsbruck, onde ele era professor. Então, quando eles não estavam próximos, porque, por exemplo, durante o concílio, claro, o concílio, acho que as pessoas às vezes saíam de lá, mas durante o concílio, que vai de 62 a 65, eles moravam em Roma, tanto ele quanto ela. Aí voltavam, ficavam indo e voltando, mas ela tinha uma casa em Roma, que até vai ser um caso de ciúme, porque ela vai chamar o outro amor da vida dela. Ela tinha 2 amores na vida dela e ela era uma pessoa muito sincera. Então ela dizia para o Rahner: não, ele é o primeiro, você é o segundo. E aí ele ficou muito
furioso, porque ela convidou... Gente, parece que a gente está brincando. Ela convidou o outro para benzer a casa. O outro é abade beneditino. Então, ela convidou o outro para benzer a casa, e aí ele ficou com ciúme. Não parece que a gente está sonhando, delirando. E vocês entendem? Aquela fachada do concílio. E essas coisas acontecendo. Isso aqui é um dedinho do gigante que a gente sabe. Bom, ela conta isso, então eles vão manter essa correspondência. Ela afirma, então, que é uma relação não física, embora ela conte que ele se ajoelhou aos pés dela para declarar o seu amor, e que ele aparecia na casa dela inopinadamente, também por causa do ciúme, ele queria ver se tinha alguém com ela, de madrugada. Então, ele ajoelhou no pé dela, aí depois ele sentou numa cadeira e ficou conversando. É isso que ela está contando para a gente. E eles se tratavam por apelidos amorosos. Ela o chamava de meu peixe. Também porque ele era do signo de peixe. Um artigo que eu disse também diz que talvez houvesse uma referência ao símbolo cristão do peixe. Mas o fato é que ela me chamava frequentemente de meu peixe. Por isso que eu pus aqui um retrato do Vaticano II pelo avesso. Então, ele tinha muito ciúme. As cartas eram cheias de queixas, reclamações. Ela até põe uns pedaços. Diz que quanto mais o tempo passava, mais ele se queixava. Principalmente porque ele tinha ciúme. O ciúme era causado porque ele tinha um rival, esse abade, que ela só chama de M.A. Ela não diz quem o abade era, mas ela conta que todos os três estavam no concílio. O Rahner era perito do cardeal Koenig, o abade era membro votante do concílio e expert das igrejas ortodoxas. E a Louise Ringel, era correspondente do jornal alemão De Welt am Sonntag. Então, os três estavam lá enquanto durava o concílio. André, quantos meses? 3, 4, 5? Por aí. 3, 4 por mês, eles se reuniam, depois voltavam no ano seguinte. Então, é por isso que tinha tanta carta. Então, por isso que eles tinham tanta carta, porque não é que sempre eles estavam juntos. Provavelmente, depois eles se separavam e moravam em lugares diferentes da Alemanha. Preparando a segunda sessão. Então, o André está dizendo que a confederação do Reno, quando acabou a primeira sessão, todos os bispos não viam a hora de voltar para casa, porque, claro, um monte de voltar a trabalhar atrasado, mas a confederação do Reno não. Foi todo mundo para Munique, eles ficaram lá preparando a segunda sessão, para voltar e poder fazer o trabalho deles com facilidade. Então, aqui para vocês pensarem no sofrimento de um pobre teólogo que está reformando a igreja, descobrindo que a Eucaristia não tem transubstanciação, que Nossa Senhora tem uma virgindade espiritual, que todo homem tem uma relação transcendental com Deus e, ao mesmo tempo, imbuído desses grandes sofrimentos. Então, o André está lembrando que foi ele que um dos responsáveis, um dos grandes responsáveis por tirarem o esquema de Nossa Senhora, que tinha sido anteriormente elaborado, foi ele que também trabalhou para que ele fosse... Então, as cartas revelam Rahner impaciente e queixoso, porque ela o avisa de que um outro homem tinha ganhado precedência sobre ele no amor dela. Mas olha, não parece conversa de louco? Sinceramente, para mim parece uma conversa de louco. Parece que a gente... Não sei, parece uma coisa que alguém inventou. O abade era o primeiro na vida dela.
Ele escreve incessantemente, até 4 cartas por dia. É lógico a gente falar em obsessão. Ele era obcecado por ela. Imagina escrever 4 cartas por dia para a mesma pessoa. Ele se queixa frequentemente de que ela não responde às cartas dele. Ela escrevia 2 a 3 cartas por semana. Então, ele achava pouco. Porque às vezes ele escrevia uma, escrevia outra e ainda não tinha chegado a coisa. Até ela escreve para ele, mas olha, que eu estou cuidando da casa, eu recebo gente, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer compras, eu não consigo, não é que eu não ligo, eu ligo. Se queixava que ela não ligava para ele com o pensador, que ela não estava incomodada com os trabalhos dele. E é isso, note que a gente tem, então, nota outra vez, a gente tem um homem que é posto como um gigante. Exatamente, André. Por isso que eu achei importante a gente comentar isso. Para a gente ver esse avesso da história. Então, como eu digo, a gente tem os registros das cartas. A gente não tem os registros dos encontros. Então, é uma correspondência espantosa. Em 1962, ele escreve 110 cartas. Em 63, 123. Em 64, 276. Em 65, 249. E isso são os anos do concílio. Depois de 66, 222 cartas, mais o diário da viagem que ele fez aos Estados Unidos. Vocês calculam o tempo que leva na vida de uma pessoa para escrever tudo isso? É uma barbaridade. E é uma obsessão. Aquelas histórias que a gente lê no Cyrano, não é? Que é ficção, mas aqui é real e muito ampliado. Entre 68 e 70, mais de 6 cartas por ano. De 71 em diante, começam a comunicar-se mais por telefone. Então, claro, as cartas vão diminuir. Mas até a morte de Runner, ele lhe enviou de 3 a 15 cartas por ano, apesar do telefone fácil. Um total de 2.203 cartas. Não é uma coisa impressionante? Bom, eu já vou praticamente concluir, porque é só isso, era só uma conversa para comentar isso com vocês, para justamente, como disse o André, um homem que é dado como um gigante. Ele era jesuíta, ele era padre. Se fosse um homem casado, que tivesse uma relação com uma outra mulher, desse jeito, era uma traição? É claro que era uma traição. Ainda que a gente queira acreditar de que não era um amor físico. Vamos ser benevolentes. Mas não precisa, como no caso de um homem, não precisaria ser um amor físico para ser adultério. Por mais que a história do amor não físico seja difícil de acreditar, aqui também, ainda que a gente queira acreditar no que ela diz, que também não deve ser uma pessoa que tem muitos escrúpulos para dizer uma mentirinha, se for necessário. Me parece, por causa das doutrinas deles. As doutrinas deles, não existe pecado, todo mundo é santo por natureza. Então, mas para concluir, eu queria dar para vocês aqui, porque a gente fica um pouco perplexo, parece que a gente está sonhando, que não pode ser, não é? Esse triângulo amoroso de um padre jesuíta com o beneditino. Tudo isso durante o concílio, o mundo olhando para aquilo, a grande renovação da igreja. O novo Pentecostes, padre, é uma expressão que eles usam frequentemente. E essas coisas acontecendo. Então, como a gente fica um pouco sem palavras para a opinião que a gente deve ter, eu peguei aqui a opinião de um santo, São José Cafácio, que diz que um padre treinado na escola do Divino Mestre, modelado segundo ele, um homem separado do resto e distinto, que não deveria ter nada a ver com este mundo, um homem destinado a representar a divindade sobre a terra, que esse homem, digo,
deva rebaixar-se, aviltar-se, cobrir-se com o lodo do mundo, olhando para uma mulher, pensando numa mulher, visitando-a frequentemente, tornando-se familiar com ela, é uma tal ignomínia, um tal opróbrio, que digo francamente que não posso encontrar palavras para expressar-me, e se eu pudesse, eu não teria coragem de usá-las. Que essas pessoas fiquem tão longe de nós quanto for possível. Então é assim que a gente tem que considerar um runner. E para se alguém eventualmente com uma consciência mais delicada, acho que é feio a gente ficar denegrindo pessoas que já morreram. Para concluir mesmo, eu dou a doutrina de São Francisco de Sales, que está no Filoteia. Os inimigos declarados de Deus e da Igreja devem ser difamados tanto quanto se possa, desde que não se falte a verdade, sendo obra de caridade de gritar, eis o lobo, quando está entre o rebanho ou em qualquer lugar onde seja encontrado. E esse aqui é um lobo, que atacou a Eucaristia, que atacou Nossa Senhora, que atacou a própria relação com Deus. Então, eu sinceramente não tenho o mínimo escrúpulo de difamá-lo, e quanto mais um homem como esse for difamado, melhor. Seria isto. A nossa conversa encerra-se aqui. Padre, vamos rezar? Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Rogai.